Os dados do Ministério do Turismo divulgados neste ano mostram que entre 2007 e 2013 o aumento de voos entre localidades no Brasil foi de mais de 70%. Foram quase 85 milhões e meio de desembarques de passageiros, né, em voos nacionais no país em 2012 e lógico que num universo tão grande de passageiros problemas acontecem e costumam esquentar a cabeça do pessoal e, inclusive, nós oramos para que isso não aconteça com nenhum dos nossos telespectadores. Mas, se acontecer isso com você, a gente quer que você aprenda aqui dicas e de como proceder, inclusive, nesses momentos de estresse, né? Estresse agudo. Chega dezembro, chega novembro e dezembro, o noticiário... Olha, pelo menos uns 10, 15 minutos de cada telejornal é de aeroporto que teve voo cancelado, que estavam brigando com a Infraero. A situação fica difícil mesmo, né, doutor? Imagina na Copa. Hashtag imagina na Copa. Exatamente, porque a questão da Copa ela tem relevância, a gente brincou aqui, mas se você vai, por exemplo, embarcar em Confins e outros aeroportos do Brasil afora, eles estão em reforma, não bem sinalizados os guichês de atendimento, causando um tumulto no estacionamento para esses consumidores e consumidoras. Então, além dos problemas cotidianos que você tem, estão esses relacionados às obras que são necessárias, são importantes, ninguém está aqui discutindo o contrário, mas que têm causado um grande tumulto, efetivamente falando. Eu tive recentemente, inclusive, embarque em Confins e... O aeroporto de Confins é o campeão dos conflitos. Né? Ali é uma confusão, realmente, então, e outros também, mas ali Confins, realmente, o problema me parece um pouco mais grave no que se refere à sinalização e obras que estão ali ocorrendo. Então, são muitos problemas que a gente está aqui para tentar ajudar um pouquinho em algumas dicas, uma ali, outra a colar, para poder te socorrer. E nós já temos dúvidas, né? O povo que nos assiste tem dúvidas. Tirando as nossas do povo aqui de dentro. Antes da gente ir para as perguntas, a gente quer saber o que o povo fala, né, a respeito disso. Vamos lá. Você já teve algum problema com alguma companhia aérea? Sim, mais de uma vez, claro. Que tipo de problema você teve? Atraso de voo, extravio de bagagem, mala destruída, sempre. Você está satisfeito com o serviço aéreo no Brasil? Razoavelmente, né? Alguns aeroportos prestam um serviço de qualidade e outros ainda estão deixando a desejar, né? O que pode melhorar? Eu acho que o atendimento, a questão dos check-ins, às vezes demoram muitas filas, né, para a gente poder despachar as bagagens. E eu acho que para o próximo ano o Brasil tem que estar melhor preparado, dada a demanda que vai ser, né? Muita gente de fora, muitos estrangeiros aí, o Brasil tem que mostrar a sua cara de forma digna, com qualidade e boa prestação de serviço. O que te deixa mais indignado a respeito do serviço aéreo no Brasil? Os atrasos, né? Os atrasos, as filas, né? E às vezes as pessoas atrasam, eles não têm paciência de esperar. Eles podem atrasar, mas os passageiros não podem atrasar, né? Tá explicado, né, gente? E quantos transtornos e quantas perguntas a gente tem acerca desse tema que é tão amplo. E a gente tem perguntas mesmo do povo ou só as informações? Tem pergunta, tem gente? Tem perguntas. Então vamos começar com o povo perguntando, né, gente? Vamos lá, a primeira pergunta. Olá, meu nome é Carlos. Em caso de remarcação de passagem, quais os direitos e deveres do consumidor? Muito bem, então o que acontece? A passagem aérea pode ser remarcada dentro de um prazo de 1 ano da aquisição da mesma. Agora, tem que ter algum cuidado em relação a isso. Se é uma remarcação que está sendo feita por conta, a pedido do consumidor, ou seja, a empresa aérea não está dando causa a essa remarcação, então o consumidor ele pode remarcar para um outro voo dentro desse prazo de 1 ano, mas tem que estar atento em relação aos valores referentes a essa tarifa aérea. Porque muitas vezes você comprou na promoção, você vai fazer uma remarcação e aí o valor está bem mais elevado daquilo que você comprou num primeiro momento. Então, fique atento a isso. Agora, obviamente, pode ter aquela remarcação no que se refere a problemas referentes a atraso do voo, cancelamento de voo. Aí, nesse caso, obviamente, não pode ser cobrado nenhuma tarifa a mais desse consumidor e tem uma série de outros direitos também. Nós temos mais perguntas, inclusive. Eu tenho certeza que você que está em casa também deve ter muitas dúvidas. Aliás, se você tem dúvidas, manda para a gente pelo nosso CAT 313209-3301 ou também pelo nosso Twitter, @detudoumpouco.tv, e a gente registra sua participação, além do nosso telefone ao vivo, 3253-3320. Mas vamos lá para os nossos telespectadores, né, que foram entrevistados
nas ruas e querem tirar as suas dúvidas com o Dr. Bruno Burgarelli. Vamos lá. Meu nome é Ramiro. Minha pergunta é: se o consumidor desistir da viagem, ele pode receber o valor integral da passagem de volta? Não, esse direito não assiste ao consumidor. O que você pode fazer é uma remarcação no que se refere dentro desse prazo de um ano que eu expliquei na pergunta anterior. Agora, a simples desistência, em alguns casos, não tem direito, inclusive, a restituição nenhuma. Por exemplo, a empresa vende uma tarifa em uma situação promocional e deixa bem claro ao consumidor que não há direito à desistência em relação àquela tarifa. Então, eu entendo que realmente a empresa está correta nesse caso, porque ela não está dando causa à desistência, não há problema no serviço, não há problema no produto. Então, também eu não posso penalizar o fornecedor por algo que não ocasionou. Até mesmo porque você tem essa flexibilidade, né, de mudar dentro desse um ano. Então fique atento, principalmente ao contrato que você está firmando com a empresa aérea, um contrato que muitas vezes está simplificado na informação que se encontra no momento da aquisição da passagem pela internet ou no balcão ou através de uma agência de viagem. Muito bem, terceira pergunta. Meu nome é Marcos, eu gostaria de saber, em caso de cancelamento de voo, como é que o consumidor vai ser ressarcido? Bem, se o cancelamento foi feito por conta da empresa aérea, pelo atraso ou cancelamento da viagem em si, nesse caso o ressarcimento ele deve ser feito de forma imediata a esse consumidor, sem nenhum desconto em relação à tarifa. Agora, volto a insistir, se o cancelamento está sendo feito por conta do consumidor, aí tem que ver as condições de aquisição dessa tarifa aérea, dessa passagem aérea, para ver se você tem direito ou não a algum tipo de ressarcimento. Não se esqueça do direito de remarcação da viagem, se for necessário, no prazo de um ano a contar da aquisição. Ô Bruno, mas se o cancelamento, por exemplo, é uma situação atípica, né? Não é culpa do fornecedor, sei lá, choveu, deu neve ou qualquer outra coisa. Nesse caso, o fornecedor continua respondendo pelo problema, porque existe a responsabilidade objetiva do fornecedor. Então, faz parte do risco do negócio jurídico. Transporte aéreo, você ter um atraso, más condições de tempo, outro problema mecânico, problema do aeroporto, qualquer problema, mesmo que não ocasionado pela empresa aérea, ela é responsável pelo consumidor. E até se disse uma palavrinha, ressarcimento imediato. Sim. Mas às vezes a gente sabe que isso não acontece, que eles pedem um pequeno prazo ou um prazo assim. Existe algo que a gente dá para esperar ou não? Tem que ser imediato mesmo? Deveria ser imediato. É claro que um bom senso na solução da situação também é possível. A própria Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela coloca algumas situações de possível resolução. Por exemplo, a remarcação do voo para em outra empresa aérea. Ou até mesmo o dinheiro na hora. Ou dinheiro na hora. Mas um prazo assim básico, doutor, tipo assim, porque imediatamente, né? A gente sabe que às vezes não acontece, mas um prazo mínimo assim para você, até máximo mesmo para você esperar sobre isso. 24 horas. E tem no máximo 24 horas. Né, que é o razoável. Mas normalmente a pessoa, quando tem um problema dessa natureza, ela consegue uma remarcação. Ou ela remarca para uma data que lhe é mais conveniente, se isso for possível, ou então ela pega o próximo voo da empresa ou de uma outra empresa, caso o atraso, isso que é importante, seja superior a 4 horas. Porque se ele for inferior a 4 horas, a empresa ainda não está na obrigação de fazer essa remarcação. Isso é muito importante ser dito. Bruno, eu até quero te fazer uma pergunta sobre ressarcimento, que é algo que é muito comum de acontecer, e já aconteceu, principalmente com empresários que viajam muito, mas eu vou chamar a próxima pergunta, quem sabe o pessoal de casa pergunta isso. Então pode rodar a próxima pergunta. Olá, meu nome é Marco Túlio. Em caso de bagagem furtada, como é possível provar o crime? Bem, a questão é a seguinte, né? Na verdade, não precisa do consumidor comprovar que houve furto, roubo, extravio. A bagagem sumiu. Ela estava de posse, melhor dizendo, da empresa aérea? Estava. Então, ela é responsável. É aquilo que nós já colocamos. Independente da existente culpa do fornecedor, ele é responsável pela guarda dos bens e da segurança também do passageiro. Então, qualquer problema que ocorra com o passageiro ou com a sua bagagem, ela responde pelos danos causados. Agora, a bagagem merece um cuidado especial, porque nós temos convenções internacionais que regem essa relação aérea, somente no extravio de bagagem, que é a Convenção de Varsóvia, que é a principal delas, no que se refere a isso. E muitas vezes a referência da indenização é o
peso da bagagem. Por isso que ela é pesada, não é simplesmente por questão de segurança do tanto de bagagem que está transportando num limite X ou Y para transporte doméstico ou internacional. Não é só isso não, é para fins de indenização. Agora, no Brasil, no direito brasileiro, na justiça brasileira, essa questão da referência do peso, ela é insuficiente. O que vale é realmente o que está na bagagem. Você pode ter lá 20 quilos de um produto lá dentro que não tem valor nenhum, mas 20 quilos de um produto extremamente valioso. De livros, você está indo livros, um computador que tem uma tese de doutorado ali dentro e coisas desse tipo. Então, a discussão ela ultrapassa os simples referências de peso no que se refere ao direito brasileiro. E aí eu queria só também reforçar, é importante a pessoa ter a etiqueta da bagagem, né? O comprovante de check-in da bagagem, porque senão também não tem como comprovar. Claro. Agora, a pessoa tem que ter documentos, né? A gente já ouviu dizer que a pessoa tem que ter nota fiscal de algum produto que estava lá dentro, da mala que sumiu? Não, pressuposto, não. Eu vejo que não é necessário, as decisões judiciais brasileiras também entendem que não é necessário isso, porque pressuposto é de boa fé do consumidor. Se o fornecedor, ou seja, a empresa de serviço aéreo, ela quer se cercar de segurança em relação ao que está dentro da bagagem, ela poderia também pedir uma declaração do consumidor do conteúdo daquela bagagem, para ter como uma referência eventual de indenização. Se a empresa não fez esse pedido, essa solicitação de declaração ao consumidor, aí vai a boa fé do consumidor. O consumidor vai de boa fé alegar o que tinha ali dentro. Sim. Né? Essa é a referência. Muito bem. Mais uma pergunta, por favor. Meu nome é Rafael. A pergunta é verdade que os portadores de necessidades especiais têm desconto na passagem? Não, não é verdade. Na verdade, o que acontece? Existe uma resolução da ANAC desde 2007 que dá um desconto de no mínimo 80% para aquele que for acompanhar o portador de necessidade especial. Mas também essa regra ela é um pouco complexa, porque não é para qualquer acompanhante. Na verdade, o portador de necessidade especial ele tem que ter o auxílio da empresa aérea em relação ao seu transporte, ou seja, a empresa tem que destacar alguém da sua equipe para acompanhar essa pessoa caso haja necessidade de ir ao banheiro, deslocamento, locomoção, algo desse tipo. Se a empresa aérea não disponibilizar de um funcionário, aí sim ela está obrigando a pessoa a ter um acompanhante, aí esse acompanhante teria um desconto de no mínimo 80%. Então, você pagaria a taxa de embarque, vamos dizer basicamente. Assim. Então, assim, então não é qualquer acompanhante, não é qualquer situação. É uma situação em que a empresa não disponibilizou um funcionário dela para acompanhar esse tipo de situação. Agora, vamos lá. A empresa não falou nada, você no site, quando você vai comprar a passagem, até lá mesmo, é perguntado, você precisa de necessidades especiais, você tem necessidades especiais, precisa de algum acompanhamento? A pessoa escreveu tudo lá certinho e no ato não teve essa ajuda, quem ajudou foi um outro passageiro. Isso dá uma indenização de dano moral enorme, né? É possível, com certeza. É possível a indenização. Agora, é importante que o consumidor ele esteja atento a alguns prazos, porque essa regra da ANAC, inclusive, ela vai ser alterada em janeiro de 2014, inclusive para beneficiar um pouco mais o consumidor, porque houve muita crítica em relação a essa atual resolução, porque ela não é tão boa ao consumidor quanto parece. Você fica à mercê do serviço aéreo, Exatamente. Ou seja, você pode ser o último a entrar depois de 10 mil Não, horas. e com detalhe, a resolução obriga o consumidor a comunicar de forma clara dessa necessidade, obriga o consumidor a ter um laudo médico que comprove essa necessidade de acompanhamento, né? E tem que ser entregue no mínimo 72 horas antes do embarque. Então é uma situação que não favorece o consumidor hoje. Vai haver uma mudança que vai valer a partir de janeiro, aí vai sim melhorar bastante. E não vai ser só aquele que tem uma necessidade especial física, mas também a gestante, lactante. Sim, precisa ter um laudo também. Só pessoa idosa, né? Então essas pessoas também vão ser contempladas por essa mesma regra dos 80%. Agora, com um detalhe, a transferência da responsabilidade, sempre tem uma maldade na coisa, vai para a empresa que opera o serviço de transporte aéreo, e não a empresa, a dona do avião. Exatamente. Então vai para a Infraero. Vai para a Infraero.